amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Diálogos de Justiça e Paz. Nós estamos aqui retomando as nossas atividades no ano de 2024, esse é o primeiro Diálogos de 2024, e é com muita alegria que nós nos reencontramos neste espaço do Centro Cultural de Brasília, a Casa dos Jesuítas, aqui na 601 Norte. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, sintam-se acolhidos nesse momento de inauguração, em março de 2024, a nova temporada dos Diálogos de Justiça e Paz. Vocês que estão aqui presentes, vejo rostos conhecidos da edição de 2023, alguns mais antigos ainda, de outros tempos do Diálogos. E eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, eu estou como presidente da Comissão de Justiça e Paz. O Diálogos de Justiça e Paz é uma promoção do Centro Cultural de Brasília, da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal, do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OLMA, e da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Sempre na primeira segunda-feira do mês, nós nos reunimos, a partir das 19 horas, no auditório do CCB, para tratarmos de temas relevantes à sociedade brasileira. Hoje, o tema é muito especial e muito caro, porque vamos falar sobre as mulheres, né? As mulheres nos espaços de poder e na construção dos caminhos de justiça e paz. Eu digo que é muito especial porque nós, mulheres, constantemente reafirmamos os nossos espaços na sociedade. Eu vou fazer uma breve introdução das nossas convidadas e vou passar a palavra fazendo algumas considerações sobre justamente essa presença da mulher na sociedade brasileira. Está aqui, antes disso, vou fazer a minha audiodescrição para que a gente aumente a amplificação desses diálogos àqueles que a gente, por deferência, né, fala da diversidade, tudo, mas a gente não faz muitas vezes a audiodescrição. Eu sou uma mulher, mãe, jovem, muito jovem, de cabelos longos e castanhos, não tingidos, cabelos e olhos castanhos, alta e branca. Estou vestida com um blazer branco, uma camisa rosa e uma calça preta. Agora sim. Então, eu vou fazer o convite às nossas convidadas, falando um pouquinho da história, né, de cada uma delas. São duas convidadas que nós temos hoje. Aqui ao meu lado eu tenho a pastora Romy Bank, que é teóloga luterana e secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC. Gente, a pastora Romy, ela é muito mais do que essa breve descrição, né? A gente já tem a oportunidade de conviver com a Romy há algum tempo e obrigada pela presença aqui, Romy. É sempre uma alegria te reencontrar, ver a sua luta. E para quem acompanha também muitos vídeos, né, das participações públicas que você tem nessas agendas, é super importante. E também a doutora juíza Ananda Tostes, não tem como não falar, Ananda, que é juíza trabalhista e coordenadora do capítulo brasileiro do Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes pelos Direitos Sociais e Doutrina Franciscana, o COPAJU, que foi convocado, né, pelo Papa para estar representando o Brasil nesse processo de, não sei se modernização, mas talvez de humanização dos juízes e juízas, num novo contexto, né, de diversidade, e é coordenadora do Grupo de Estudos Interseccionais sobre Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Então, vocês viram que eu já falei demais, né, comparado com as nossas duas convidadas. Teremos hoje, então, espero que um diálogo maravilhoso. Gostaria de trazer, então, só um dado para a gente começar a falar sobre a questão de gênero, né? Querendo ou não, quando a gente discute espaços de poder e a presença da mulher, a gente está falando, essencialmente, de um marco teórico referenciado na constatação do patriarcado, que é um regime
social no qual o homem é destinado à função pública e a mulher destinada à esfera doméstica. Vamos deixar muito claro, a liberdade de escolha é o que se defende, né? Quem quer permanecer na esfera doméstica tem todo o direito e a liberdade de assim o fazer. E quem quer ser astronauta também deve poder fazê-lo. Esse é um dos pontos de discussão. O Brasil ocupa o 93º lugar no ranking global de igualdade de gênero, em um estudo realizado em 156 países. Ou seja, a gente está bastante distante do processo de uma igualdade de gêneros entre homens e mulheres. E, assim, por fim, não poderia deixar de falar de Simone de Beauvoir, que traz luz a esse processo de reconhecimento dos diferentes gêneros, né? Quando fala que ninguém nasce mulher, mas se torna mulher no contexto social. A ONU identificou mais de 31 identidades de gênero, ou seja, uma determinação que não está relacionada ao sexo biológico. E, nesse contexto, então, nesses breves números, a gente começa a falar sobre as mulheres nos espaços de poder. Vocês decidiram com quem que vai começar? A Ananda, então. A Ananda, obrigada, Ananda, seja bem-vinda. Muito obrigada, presidenta Ana Paula, maravilhosa. Minha amiga. Bom, eu sou uma mulher parda, de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos, estou usando vestido preto, sapatos pretos, estou aqui falando em um fundo com um telão, um fundo com madeira ripada, estou reformando, então eu descobri que tem essa... Quero dizer da minha alegria e saudar amigos antigos e novos amigos e amigas da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e um querido dileto professor José Geraldo Souza Júnior, que foi meu professor na graduação e agora também na pós-graduação da UNB, e com quem eu aprendo diariamente pelo seu exemplo e pelo seu conteúdo, suas reflexões sempre muito oportunas. Muito obrigada a todos e todas. Saúdo a todos aqui na plateia, todos os que nos acompanham também no YouTube. Quero dizer também da minha alegria de chegar aqui e ver um cantinho em que estava escrito assim: mulheres, resistências e resistência. Então, resistências e resistências. Que bonito isso. Então, que a gente possa falar um pouco desse processo de resistir sendo mulher, né, de se reinventar nesses novos contextos, mas também de resistir. Quero saudar também a pastora Rome, secretária-geral do Conselho de Igrejas Cristãs no Brasil. Agradecer esse espaço, essa oportunidade aos jesuítas, à equipe da UMA, e a CJP e a CBJP. Bem, como disse, eu sou uma mulher, eu sou a 7ª, uma família de 10 irmãos, 8 desses irmãos e irmãs, 8 mulheres. Eu sou também mãe da Maia e da Luna, 2 meninas maravilhosas, uma com 9 meses e uma com 2 anos, quase 3, segundo ela, disse que quando fizer 3 anos vai se tornar uma mulher. E eu deixei as 2 em casa hoje com um propósito, com o coração um pouco apertado, é verdade, mas também com esse propósito importante de colocar um tijolinho, um pequeno tijolinho, nessa construção de um mundo mais igualitário. Esse é o propósito. E aí eu trago para começar a frase de uma outra Maia, a Maya Angelou, que diz o seguinte: toda vez que uma mulher se defende, mesmo sem perceber ou despretensiosamente, ela defende todas as mulheres. Então, eu espero que nós aqui, como mulheres, possamos trazer um pouquinho atender um pouquinho desse convite hoje. Eu também, como a Ana Paula já apresentou, sou juíza do trabalho e coordenadora do Copaju. Eu vou pedir para a gente começar os nossos slides. A gente está sem passador, mas acho que a gente vai conseguir trabalhar juntos e juntas aqui. Eu vou repetir o que é o Copaju, porque é um nome extenso, então, muitas vezes, gera alguma confusão. Os slides estão aí, gente? O Copaju, então... E, na verdade, eu sou coordenadora geral do capítulo brasileiro, do capítulo Brasil, né, do Copaju Brasil,
que é o capítulo brasileiro do Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes, e assim veio dessa forma para nós no Vaticano, juízas e juízes, para os direitos sociais, a doutrina franciscana. O nosso presidente é o juiz Andrés Garliardo, argentino, e a nossa vice-presidenta é a juíza federal Ana Inês Algorta La Torres. Aqui no Brasil, a vice-coordenação cabe à juíza Gabriela, minha amiga e juíza auxiliar da presidência do TST, e ainda no nosso corpo nós temos 6 mulheres entre os 10 coordenadores. Então, estamos aqui entre muitas mulheres no Copaju. Eu queria dizer, sim, pode passar. Eu trouxe essa charge porque ela diz um pouco do que eu penso quando a gente se aproxima desse mês de março, né? Vários degraus, então, e a mulher passa por várias situações, vivencia várias lutas e medos de assédios e vivências reais de assédio psicológico, violência, dupla jornada, e de repente chega em março, se depara com um parabéns, né? Claro que aqui não é o propósito, a gente está num espaço crítico, democrático, reflexivo, mas muitas vezes é o que acontece. Nós somos surpreendidas com flores, e nada contra flores, adoro flores, mas que muitas vezes vêm acompanhadas até daquela figura da mulher superpoderosa, da mulher multitarefas, e que não retrata, em muitos casos, como as mulheres se sentem exauridas, acumulando essas duplas jornadas, às vezes triplas jornadas, e sem o reconhecimento desse trabalho, sem um apoio para realizar esse trabalho, voltando da licença maternidade e até para se considerar uma mulher bem-sucedida, praticamente fingindo que não aconteceu um evento tão importante e transformador quanto é o nascimento de um filho, de uma filha. Então, se esforçando para disfarçar as manchas das golfadas do neném, para não atender o telefone durante o trabalho, quando está angustiada porque não pode amamentar, às vezes para não fazer as devidas pausas na amamentação. Então, todas essas complexidades que só quem é mãe, ou mesmo a mulher que não é mãe, mas que também exerce a tarefa de cuidado de outras formas, vivencia. Pode passar. Então, eu trouxe essa foto, que é uma foto de 2019, que conta um pouquinho de como começou o Copaju. Na época, eu era juíza do trabalho na 15ª Região. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão me encontrar nessa foto. Eu estou ali atrás do Papa Francisco. Então, foi um evento, uma notícia que saiu na época no nosso site institucional da TRT da 15ª, que conta um pouquinho desse encontro dos juízes das Américas debatendo justiça e direitos sociais. Em 2019, ao final desse encontro no Vaticano, na Pontifícia Academia de Ciências Sociais, por meio da Declaração de Roma, o Papa Francisco institui esse comitê. E, a partir desse comitê, ele também coloca essa missão, que é a missão de se criar capítulos do comitê em vários países. Então, nesse contexto é que surge o capítulo brasileiro, o qual atualmente eu coordeno. Pode passar. Essa sou eu, logo que eu fui removida de Campinas para Brasília, na solenidade de posse. E eu achei muito curioso, porque trouxe essa foto, porque eu resolvi aproveitar esse espaço, que é um espaço muito íntimo, né? Eu já havia acompanhando outros encontros, para falar um pouco sobre o que a gente chama de storytelling, né? Então, contar um pouco da minha vivência como juíza mulher, um pouco desse contato com o Papa Francisco e com a doutrina social da Igreja, e também com a experiência do que é ser mulher juíza, né, no espaço institucional do Poder Judiciário. Então, vocês vão ver que meu relato vai ser recheado dessas idas e vindas. Eu espero que meu coração consiga ir ao encontro de vocês. Mas, então, eu trouxe essa foto, porque aí eu venho, depois dessa experiência em 2019, a gente passa por esse contexto de pandemia em 2020, e aí eu engravido, e na cerimônia de posse, foi uma cerimônia de posse telepresencial, eu fiquei incumbida de fazer o discurso de posse, e no meio do discurso minha neném começa a chorar. A Maia tinha 10 dias, minha mais velha. Então, eu amamento, assim, foi um ato muito espontâneo, poderia ter sido um ato planejado previamente, um ato político, que foi um ato político, mas, antes de tudo, foi uma necessidade que surgiu, mas imediatamente eu não penso nem 2 vezes. Eu pego minha neném, acalento
E no vídeo aparece esse momento, eu amamentando Maia. E isso me coloca em contato com tantas outras mulheres, porque recentemente eu estava em uma audiência e a audiência estava atrasada e a advogada estava muito angustiada porque ela tinha que amamentar. E, inclusive, o bebê dela estava no fórum, mas na hora que eu chamei a audiência, ele começou a chorar. E aí ela me pediu para inverter o horário da audiência com a audiência subsequente. E é claro que eu tentei, naquele momento, diante desse requerimento, até dar a oportunidade do advogado que a antecedia ser muito cortês e sensível àquele momento, ceder a vez e dizer não. Eu digo, né, a gente faculta a oitiva da parte contrária. Então eu falei, doutora, diante desse requerimento da advogada da sessão da audiência subsequente, e ele me surpreendeu dizendo, não, doutora, eu entendo, mas eu também tenho que voltar, eu sou de Goiânia, eu não queria voltar tarde para casa. Tá bom, doutor. Eu compreendo que o senhor tem que voltar logo para casa, mas se é só isso, o senhor pode aguardar e a gente vai inverter aqui. E, naturalmente, compreendi aquele desejo, aquele anseio daquela mulher, algo tão pequeno, mas tão importante para ela e para o neném, para ela poder fazer aquela audiência com tranquilidade. Então, são essas experiências de estar num corpo de mulher, né, de vivenciar socialmente essa situação, que nos permite também entrar em contato com a condição de outra mulher. Mas aí, vamos dando sequência para contar a nossa história. A história do Copaju não termina aí. Nós tivemos alguns anos sem esse encontro no Vaticano, teve que ser cancelado na pandemia. Mas, em 2023, nós tivemos, ano passado, um novo encontro. E aí, essa é a nossa foto. A comitiva do Copaju Brasil, que esteve no Vaticano, a gente está aí lá na Pontifícia Academia de Ciências, e a gente até levou eu sou juíza do trabalho, acabo puxando a sardinha para o meu lado. Então, eu levei a faixa Trabalho Decente para Todas. E a verdade é que foi em março, vocês devem se lembrar que o Papa Francisco passou mal. Ele foi internado na véspera, exatamente na véspera do nosso encontro. Então, a presença dele era confirmada, ele estaria conosco, porque no encontro anterior ele nos cumprimentou, nos saudou individualmente, com toda a delicadeza dele, mas dessa vez ele enviou uma carta do hospital e todos ficamos rezando por ele, né, em razão dessa situação de saúde. Mas no dia anterior, é preciso dizer, nós estivemos com ele na Assembleia Geral. Pode passar. Opa, acho que passou. Deixa eu ver. Acho que pulou não sei se a versão que eu fui. Essa versão não foi, não sei porquê, mas o que eu ia compartilhar não foi aí por algum motivo o slide, mas é o Papa Francisco segurando a minha bebê Maia. Então, como eu disse, o relato sobre o Copaju e minha experiência como mulher vai passar também pela minha maternidade. Então, para minha alegria, eu não encontrei o Papa no evento, mas no dia anterior ele segurou e beijou minha bebê Maia. E é claro, como quem é mãe sabe que o que acontece para um filho, a gente quer também para o outro. E eu estava grávida, aí não aparece, mas eu estava grávida. Eu viajei com autorização médica com mais de 7 meses de gestação. Imprudente, mas abençoada. E o Papa Francisco viu que eu estava grávida, então ele fez assim, do Papa Móvel, e abençoou a minha menorzinha no ventre. Então, pensem na alegria dessa mãe. Depois desse encontro, o Papa Francisco, em agosto de 2023, foi divulgado no Quirógrafo, transforma o Copaju numa associação privada de fiéis de caráter internacional. E nos seus objetivos está a promoção de direitos sociais a partir da magistratura, né, porque é o nosso lugar de fala, é a partir desse lugar que a gente não tira toga para sair do Copaju, né? É a partir desse lugar que nós vamos falar dos direitos sociais, e ele dá ênfase especial aos setores vulnerabilizados, aos descartados. E ele cria também o Instituto de Pesquisas Jurídicas Frei Bartolomé de las Casas. Pode passar. Eu trouxe esse relatório, não espero que vocês consigam ler as letrinhas, por isso o QR Code. Porque, quando a gente vai falar de dados, a gente, muitas vezes, vê em algumas palestras que nem todos os dados são mencionados. A gente, às vezes, quer investigar de onde vem. Então, para quem se interessar, aí tem o QR Code, vocês conseguem acessar a íntegra. Mas foi um estudo divulgado no OIT no ano passado que diz o seguinte, que as desigualdades de gênero no acesso ao emprego e nas condições de trabalho são maiores do que se pensava anteriormente.
E o progresso para reduzir essas desigualdades tem sido, segundo a OIT, extremamente lento nas últimas 2 décadas. Eles se surpreenderam, é claro que estudos anteriores já indicavam isso, mas eles mudaram os marcadores para entender melhor a realidade, perceberam que o buraco, na verdade, esse gap, né, é maior do que se imaginava. Pode passar. Eu trouxe essa frase do Papa Francisco, então, em que ele diz, né, relacionada até, claro, não diretamente a essa pesquisa, mas que ele vai dizer que não é possível alcançar um mundo melhor, mais justo, mais inclusível e totalmente sustentável sem a contribuição das mulheres. Devemos trabalhar todos juntos para abrir oportunidades iguais para homens e mulheres em todos os contextos, para almejar uma situação estável e duradoura de igualdade na diversidade. E aí, aqui no Brasil, a gente tem vários problemas, né, já que a gente está falando de diálogos de justiça e paz, né, entre eles a questão da licença parental, né, que agora o STF já deu 18 meses para o Legislativo tratar dessa matéria, mas até por 35 anos a questão está pendente de análise, e até hoje são 5 dias para o pai aprender a ser pai. Então, isso diz muita coisa de como a gente compreende como sociedade a divisão dos deveres de cuidado. E nós temos a Convenção 156, que fala, no âmbito do trabalho, sobre a igualdade de oportunidades de tratamento para homens e mulheres trabalhadoras, que, pasmem, foi celebrada há 40 anos, e até hoje a gente não conseguiu ratificar. No ano passado, o presidente Lula disse que tanto a 156 quanto a 190, que fala de violência e assédio no trabalho, encaminhou para serem ratificados, mas a verdade é que até hoje esse processo ainda está em trâmite, né? Essa ratificação ainda está em trâmite, então ainda estamos nesse pé. Pode passar. Aí esse slide conta um pouquinho do que é, de como esse mito da meritocracia, né? Eu gosto dele porque ele ilustra como é diferente essa competição entre homens e mulheres. Pode passar. Essa outra pesquisa vai dizer que também da OIT, que quase 23% das pessoas empregadas sofrem violência e assédio no trabalho. Só que a probabilidade das mulheres, inclusive, não só sofrerem violência, mas sofrerem episódios recorrentes é de 56,5%. E aí, para a gente falar um pouquinho, rapidamente, de interseccionalidade, a gente vai saber que, no caso das mulheres jovens, imigrantes, isso acontece em dobro, né? E também com o marcador raça, isso é agravado. E aí tem uma frase da Audre Lorde que eu gosto muito, que diz: eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Se a gente pode passar, se a gente vai de transporte público para o trabalho, e aí a gente pensa no marcador social, de classe, 97% das brasileiras afirmam que já sofreram assédio sexual no transporte. 97% das mulheres. Então, ela sofre assédio no transporte, ela chega no trabalho, e aí ela tem 56,5% de chance de sofrer de forma recorrente assédio no trabalho. Pode passar. Tem esse dado também da violência doméstica e familiar. É um dado que pega uma base de 83 a 2023, e 30% dizem que sofreram assédio por um homem, de todas as mulheres entrevistadas. Pode passar. Então, essa frase do Papa: a violência contra a mulher é uma ferida aberta, resultante de uma cultura patriarcal, e aí conversa com que a abertura da Ana Paula, nossa presidência, uma cultura patriarcal e machista de opressão. Devemos encontrar o tratamento para curar esta praga e não deixar as mulheres sozinhas. Pode passar. Aqui, ele recebendo as transexuais. E olha só, ele fala que ele não se preocupa com críticas. E que a primeira vez que elas vieram, e elas o viram, saíram chorando, dizendo que eu tinha dado uma mão, um beijo, como se eu tivesse feito algo excepcional. Mas elas são filhas de Deus. E ele ainda te ama do jeito que você é. Jesus nos ensina a não estabelecer limites. Então, é dessa visão social, é dessa visão de acolhimento de grupos vulnerabilizados e até de minorias dentro das minorias que estamos falando aqui. É preciso falar também do silenciamento que essas vítimas sofrem, porque, muito embora os dados sejam graves em relação aos assédios, às violências de gênero, 52% dessas vítimas não procuram qualquer tipo de ajuda. Não estou falando só do judiciário, estou falando qualquer tipo de ajuda após a agressão. E das que procuram, elas preferem ir à delegacia. Pode passar.
E a gente pensa, né? E em relação ao judiciário, por que dessas que vão para a delegacia e das que vão para o judiciário é um percentual ainda menor? Quem é que essas mulheres ofendidas, agredidas, mulheres que sofrem desigualdade salarial, quem é que elas encontram quando elas chegam no judiciário? Então, dados do próprio CNJ, né, um levantamento de 2018, os homens, entre os ministros, são 84%. Entre os desembargadores, são 77%. Entre os juízes titulares, 61%. Entre os juízes substitutos, 56%. Isso muito embora as mulheres na sociedade brasileira sejam maioria. Essa maioria não está definitivamente refletida no judiciário. Isso tem uma tendência até de maior subrepresentação, porque observou-se, nas últimas décadas, uma redução do número de mulheres ingressas na magistratura. Pode passar. Essa é uma foto, gente. Essa foto é de 2022, da solenidade de instalação do TRF6. Aquela primeira foto, desculpa. A segunda, essa aí, pronto. Então, uma mesa só de homens, né? Então, a gente ainda está vivenciando esse tipo de situação e, assim, muitas vezes, até na hora de compor a mesa, o homem é chamado pelo cargo que ele ocupa em dada instituição e essas instituições ainda são compostas de homem, a maioria ali homens brancos, né, pelo que eu estou vendo. E a foto anterior é a foto do TJSP, TJ São Paulo, também com um tribunal majoritariamente com integrantes homens. Pode voltar a foto anterior, que eu acho que passou. Aí. Homens brancos. Né? Então, é isso que essas mulheres encontram. Então, isso explica um pouco de por que esses números ainda são pequenos em relação à busca por justiça. E aí, essas duas fotos, voltando a eu brinquei que ia fazer ir e voltar no Papa, na minha história pessoal, então vamos lá. Pode passar 2 slides. Essa foto é do Papa Francisco, no ano passado, o Papa Francisco recebendo a Comissão Teológica Internacional. Só que o Papa ele estava, inclusive, um pouco de dificuldade de falar, então ele deixou o discurso oficial de lado e ele falou espontaneamente o seguinte: que, gente? 3 mulheres, 4, 5, onde estão as mulheres? E aí ele faz essa provocação, pode passar. Ele faz essa provocação explícita e diz o seguinte: gente, a igreja é mulher, e essa é uma tarefa que peço a vocês, por favor, desmasculinizem a igreja. E aí, muito forte, né? Desmasculinizem a igreja. Então, essa foto ele recebendo uma das integrantes da comissão teológica, uma das poucas mulheres. E aí, em seguida, esse ano, ele, em fevereiro de 2024, recebendo no Conselho de Cardeais, um órgão de grande poder no Vaticano, 3 mulheres teólogas, inclusive uma pastora, para discutir a participação feminina na igreja. A gente já está concluindo, pode passar. Bom, voltando para a minha história, então. Então, essa foto sou eu na minha licença maternidade da segunda, lembra? Aquela que estava na minha barriga, nesse encontro de 2023, que o Papa abençoou e eu ficou lá pulando lá dentro de felicidade. Ela nasceu e, durante a minha licença maternidade, o CNJ discutiu uma regra, né, considerando essa reduzida participação das mulheres, sobretudo no 2º grau, uma mudança de regras, uma política afirmativa de alternância de gênero no preenchimento de vagas para a 2ª instância. E, sim, eu estava de licença e fui com a minha bebê no Canguru, até porque eu acho que é sobre isso. Os bebês existem, mas eles não estão nesses espaços. E frequentar esses espaços com uma bebezinha de colo, foi me deparar que, mesmo em espaços de privilégio, não contam sequer com um trocador de fralda no banheiro. Mas é preciso que o bebê esteja lá, né, para que as pessoas se lembrem que essas juízas também são mulheres. E que é bom lembrar que, enquanto a ministra Rosa falava, dá para ouvir, se vocês prestarem atenção, já está no YouTube o discurso dela, aluna chorando, porque até nisso ela participou. Participou também das aulas do professor José Geraldo no ano passado, que muito gentilmente nos acolheu. Mas a ministra Rosa, a importância também de ter uma mulher nesse lugar de poder, né? Ela pautou o tema, e ela não só pautou, mas, diante do desconforto que algumas associações se manifestaram, ela disse que, numa sociedade democrática, não deve haver temas tabus, assim como o Papa Francisco, né, tem enfrentado essa questão na igreja. Os assuntos devem vir a debate, e isso é muito importante.
E essa política passou, essa aí é a foto das mulheres comemorando, todo mundo tinha que ficar, ó, zipt, durante a... Porque a gente começou a bater palma, a ministra Rosa falou, nem tanto, gente, porque se bate palma daqui a pouco vai, então não pode. Mas, no final, foi esse momento de alegria, e vejam que bacana, pode passar. Essa foto saiu num grande jornal aqui de Brasília, no maior jornal de Brasília. E as pessoas me mandaram, falando, olha que legal, Nanda, você e a outra juíza que estava com uma bebezinha saíram, nesse jornal. E olha lá, gente, lá no cantinho, gente, mas olha o resto da página, só homem. Mas as juízas estão lá, gente, com seus bebês, lá no cantinho, mas a gente está. E assim a gente vai ocupando pequenos espaços, a gente vai fazendo fissuras, né? Nessas instituições, nesses espaços públicos. Tivemos outros avanços, a Resolução 255, em 2018, também uma mulher no poder na época no CNJ, a ministra Carmen Lúcia, a Resolução 540, que foi aprovada esse ano, que trouxe várias mudanças nas comissões das instituições, e durante a gestão da ministra Rosa também, esse protocolo, que é tão importante de julgamento com perspectiva de gênero, deixa de ser uma recomendação e passa a ser uma obrigação. Pode passar? Estou terminando, Ana Paula, prometo. Faltam só, acho que 3 slides. Eu queria só contar brevemente um pouquinho da minha experiência com o protocolo. Alguns casos que eu vivenciei, né? Por exemplo, interessantíssimo, né? Um homem que estava tentando uma reversão de justa causa. E ele, a notícia de que teria sido cometido uma falta grave, que justamente foi um assédio sexual. Ele mostrou o órgão genital para a mulher, tentou investir, sabe, pastora, pedir para ela... enfim, tentou várias vezes até chegar nesse momento, só que essas situações acontecem normalmente quando a pessoa está a sós com a vítima. E aí o argumento do autor que queria tentar a reversão de justa causa era justamente de que não tinha provas contundentes, mas essas coisas acontecem, como a gente sabe, dessa forma, velada. Então, se eu fosse por aí, né, esperar uma prova testemunhal, um registro fotográfico, quem é que vai estar preparado para vivenciar uma situação dessa? E daí a importância, é claro que eu poderia julgar sem invocar o protocolo, mas olha que maravilha você ter um protocolo de julgamento do CNJ para me reportar. Então, o protocolo dizia o seguinte, e eu trouxe isso na fundamentação, que o quão é importante a gente valorizar o depoimento da vítima. E essa vítima, especialmente, ela saiu daquela situação, ela voltou, ela estava indo embora do trabalho, ela volta, ela procura uma pessoa na empresa, o que nem sempre acontece, e ela, em prantos, conta esse relato. Então, essa outra testemunha, ela vem e recebe esse relato de forma indireta. Mas essa valorização do depoimento da vítima, ela é trazida no protocolo. Outra experiência que eu tive, né, uma mulher que tinha sofrido episódios de assédio numa empresa grande aqui em Brasília. E ela, algumas situações, né, durante a audiência, o advogado queria fazer perguntas assim. E olha que eu sou muito democrática em instrução probatória. Eu posso demorar a instrução, mas eu quero uma instrução bem feita, eu quero a oportunidade que o tribunal consiga trazer um julgamento diferente do meu, mas olha... A gente está ali na presidência justamente para evitar esse tipo de constrangimento. O advogado queria perguntar para ela se ela usava shorts na empresa, se ela usava calças coladas, como se isso tivesse alguma relação com o fato dela ter sofrido um assédio sexual, um ato de abuso. Então, ele queria culpabilizar, né, a vítima por esse tipo de coisa. Então, eu deferi a pergunta e ele ficou muito chateado. Né? Pode protestar, doutor. Mas, mais uma vez, protocolo... E semana passada também vivenciei uma situação que o advogado quase constrangeu a gente conta o milagre, mas não conta o santo, tá, gente? É só assim, sem contar nomes. Mas duas trabalhadoras entraram com a ação, alegando assédio moral e sexual, indicavam até o nome do ofensor. A primeira trabalhadora fez acordo, então, na segunda audiência, eles queriam fazer um acordo e pressionar o acordo, que a vítima fizesse o acordo, e eles falavam, olha, inclusive, essa reclamação é quase cópia da outra, tudo igual. Aí eu falei, pode ser, não estou dizendo que a gente vai analisar, não vou antecipar o julgamento, até porque não terminou com instrução, mas é muito comum que um mesmo agressor, no mesmo local,
agrida vítimas diferentes no mesmo ambiente de trabalho. Então, eu não vou admitir, tudo bem que, né, matéria de prova, concordo, a gente não pode antecipar, fazer pré-julgamentos, mas eu não vou admitir que constrange a vítima, sugerindo que ela está mentindo pelo simples fato de que outra mulher noticiou ter vivenciado também um assédio no mesmo local. Então, nesse momento que a gente, não vou deixar essa vítima sofrer uma nova situação, ser institucionalmente, sofrer um assédio diante de mim, que estou ali representando o Poder Judiciário. Aqui, não. Então, é bom lembrar que isso não vem do nada, além de ter todo tá na Constituição, a questão da equidade, está em normas internacionais, também está na Agenda 2030, é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, equidade de gênero. E, embora a gente tenha avanços, é verdade, em relação à disciplina da matéria, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, a gente precisa ter realmente um monitoramento dessas ações afirmativas, ampliar, porque é claro que o CNJ decide não se aplica ao STF, a gente tem visto que as mulheres estão subrepresentadas, continuam subrepresentadas. No próprio Conselho Nacional de Justiça, apenas 20% das mulheres, historicamente, foram conselheiras no CNJ, então há muito espaço de avanço. E aí a gente vai concluindo, pode passar, com o nosso querido Papa Francisco e com uma reflexão, antes disso, que é justiça para quem? Um poder judiciário que é 80% integrado por homens, composto por homens. Um poder judiciário que tem sexo, e esse sexo é o sexo masculino. Ele assegura justiça para quem? Então, eu não estou falando aqui de garantir apenas de questões corporativas, de garantir a ascensão legítima de mulheres na carreira. Estou falando aqui de permitir que o Poder Judiciário seja oxigenado, receba essas reflexões, parta de reflexões de corpos diferentes, de corpos de mulheres ali presentes, né? Que ele seja democraticamente representado, que essas mulheres também se vejam ali presentes, que as mulheres que estejam nesses colegiados possam trazer novos olhares que só é possível sendo mulher, vivências que são próprias das mulheres. E aí, o que o Papa nos traz? Gosto de pensar que, se as mulheres tivessem acesso à igualdade de oportunidades, elas poderiam contribuir substancialmente para as mudanças necessárias para criar um mundo de paz. É isso, obrigada. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. O evangelista informa que, por meio de um ensinamento, de uma parábola, Jesus critica o comportamento dos fariseus, pois eles se consideravam justos diante de Deus e, ao mesmo tempo, desprezavam aqueles que não seguiam as doutrinas da religião judaica. A parábola diz que o fariseu foi rezar no templo e agradeceu a Deus por não ser como os pecadores. E este fariseu se gabava de seguir todas as doutrinas da sua igreja. Já havia também um cobrador de impostos, um publicano, que com humildade bateu no peito e disse: "Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador." A parábola que Jesus conta nos ensina a viver uma relação sincera com Deus e de reconhecimento de sua infinita misericórdia e graça. Jesus, aqui nesta parábola, desconstrói a relação que muitos fariseus tinham com Deus, uma relação de troca de favores, uma relação de troca de privilégios. Jesus critica o entendimento daqueles fariseus que se consideravam puros e os únicos eleitos por Deus. Infelizmente, presenciamos hoje até grupos judaicos sionitas que estão no governo de Israel, que se consideram eleitos por Deus e dignos de possuir o território da Palestina. E, em nome de Deus, guerreiam contra pessoas que habitam também naquela região e que não são da religião judaica. Esta teologia da eleição divina está matando muitas pessoas inocentes. Infelizmente, essa teologia da eleição divina desencadeou consequências terríveis para a história da humanidade.
com governos totalitários, a exemplo do nazismo, que pregava também uma raça pura, separada e eleita por Deus. Infelizmente, a teologia da eleição divina exclui as pessoas da comunidade cristã também. Não percebe que Deus é graça e que a salvação é dom gratuito de Deus para todos nós. Estamos no período da Quaresma. É um tempo de conversão. O publicano desta parábola nos ensina a abrir nosso coração para Deus, reconhecendo nossa condição humana, que é finita, que é imperfeita, porém sincera e fiel ao Deus que é amor e misericórdia. Jesus nos ensina a acolher, a dialogar com todas as pessoas nas suas diversidades. Nos ensina a promover a fraternidade e a amizade social, reconhecendo que todos e todas estão neste plano de salvação de Deus.